Olá novamente. Vamos falar então um pouco do contexto histórico da carta de 2 Timóteo. Se você se lembrar um pouco da sua aula de Marcos, você provavelmente vai se lembrar da questão do incêndio de Roma, da perseguição aos cristãos, de como Nero ele começou a oficialmente perseguir os cristãos. E esse é o contexto dessa carta de 2 Timóteo. Então, se você quiser, inclusive, consultar o seu material de Marcos, fique à vontade para essa parte você complementar e enriquecer o seu método histórico. Eu vou citar aqui um escrito chamado Tácito, Anais de Tácito, que conta, é um escrito do primeiro século, do ano 116 mais ou menos, depois de Cristo, e ele conta um pouco o que aconteceu ali após o incêndio de Roma, que se deu no ano 64 depois de Cristo. Você deve se lembrar da aula, mas para quem não lembra, apenas refrescando a sua memória, a história diz que alguns atribuem o incêndio de Roma a Nero, os historiadores mais recentes dizem que não, que isso é mera lenda, né? Que atribuíram isso a ele porque ele era um imperador não muito popular, as pessoas não gostavam muito dele, então acabou que jogaram pedra na imagem de Nero, aproveitando da situação toda. Mas o que acontece é que Roma pega fogo no ano 64 e Nero ele já não era um imperador muito popular e o povo começa a culpá-lo. Acontece que a parte que é incendiada ali, Nero resolve fazer um palácio em cima ali do que restou ali das cinzas do lugar que pegou fogo. Então o povo começou a suspeitar e para se livrar dessa fama ele acabou culpando os cristãos. E Tácito, esse livro, ele escreve, ele diz assim: para se livrar dos rumores, Nero criou bodes expiatórios e realizou as mais refinadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, os cristãos, como eles eram popularmente chamados. Cristo, de onde o nome teve origem, sofreu a penalidade máxima durante o reinado de Tibério, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Pouco após, uma perversa superstição voltou à tona, e não somente na Judéia, onde teve origem, como também até em Roma, onde as coisas horrendas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro e se tornam populares. Veja que esse Tácito ele não é cristão, ele está apenas relatando, e inclusive de forma irônica. Em seguida foram presos aqueles que se declararam culpados. Então, com as informações deles extraídas, uma imensa multidão foi condenada, não somente pelo incêndio, mas pelo seu ódio contra a humanidade. Ridicularizações de todos os tipos foram adicionadas às suas mortes. Os cristãos eram cobertos com peles de animais, rasgados por cães e deixados a apodrecer, crucificados, condenados a chamas e queimados para que servissem de iluminação noturna, quando a luz do dia já tivesse se extinguido. Você pode ver aí que os cristãos então começaram a ser torturados de todo tipo de formas, e é nesse contexto que Paulo ele se encontra. Ele foi preso, não se sabe as circunstâncias dessa prisão. Se você pensa que ele foi solto depois daquela prisão de Atos, claro. Se você pensa que não, ele ficou preso todo esse tempo, por volta aí de 60, e ele ficou preso até essa época aí de 64 para frente, que foi quando ele foi morto. Então o cristianismo ele não era mais uma religião sob o judaísmo, era uma religião independente do judaísmo, e isso causou problemas, porque o judaísmo ele era uma religião legalizada. Então, ou seja, o Império Romano ele deu essa carta de liberdade de culto aos judeus. Eles podiam adorar da forma deles, mas o cristianismo ele finalmente se separou do judaísmo. Você vê isso no Novo Testamento, em Atos ainda os cristãos se encontram em sinagogas, Paulo prega em sinagogas, mas com o passar do tempo, com a resistência por parte dos judeus,
de muitos, acabou que o cristianismo ele se tornou uma religião à parte do judaísmo. Então passou a ser um crime ser cristão, porque o cristianismo não era uma religião que o império licenciou, digamos assim. E as coisas mais estranhas eles achavam do cristianismo. Por quê? Primeiro que eles chamavam os cristãos de irmãos, todos os cristãos, e nós chamamos assim. Então, para os romanos ver os cristãos chamando os outros de irmãos, era algo muito estranho. Você vê registros deles comentando isso e falando que se todos os cristãos são irmãos, então quando eles se casam entre si, eles estão cometendo o crime de incesto. Então eles eram acusados de incesto, eles eram acusados de ateísmo. Veja só que ironia. Por quê? Porque os romanos criam em muitos deuses, eles eram politeístas. Já os cristãos não, eles criam num único Deus, num Deus triuno. Outra acusação que eles os acusavam era de canibalismo, porque na Santa Ceia eles diziam que o pão era o corpo de Cristo e o vinho era o sangue de Cristo. Então eles passaram a ser acusados até de canibalismo. Então, o que acontece trazendo isso para essa carta? Começou a ser perigoso ser visto com Paulo. Então ele sente até, você vê na carta que ele sente a dor da deserção. Vamos lá, no 4:10, veja o que ele diz. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou-se e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Você vê que ele se sente abandonado. E ele diz também no 16 que todos o abandonaram. Então você sente uma certa solidão por parte de Paulo. No 1:15 também nós podemos ver ele dizendo, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Então, alguns fiéis que vivem em Roma estão com ele, a gente vê no 4:21, e há quem pense que Timóteo, quando ele foi ter com Paulo depois dessa carta, ele foi preso, e aí que aquela prisão de Hebreus 13:23, que diz que Timóteo foi solto, se passou. Mas são conjecturas, nós não podemos afirmar isso com certeza. Mas, apesar de tudo isso, todo esse contexto de perseguição, a gente vê que isso não é visto com desespero por parte de Paulo. A gente não vê esse desespero em parte nenhuma dessa carta. Apenas, claro, um sentimento de solidão, de abandono natural, mas a gente vê ele encorajando os cristãos. Veja no 1:8. Ele diz, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele convida Timóteo a não se desanimar diante das situações. Outro versículo, ele diz no 2:3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. No 3:12, ele diz, ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E no 4:5 ele diz, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então você vê que Paulo ele não se desanima, ele não fala, Timóteo, olha, essa vida é duríssima, não vale a pena. Ele fala, continua firme, Timóteo, não desanima, porque vale a pena morrer pelo Evangelho. Então veja o peso das palavras de Paulo diante de toda essa situação e de como as coisas começaram a ficar mais difíceis. Então Paulo ele foi preso e talvez ele tenha sido preso por causa de alguma confusão que Alexandre, o latoeiro, que ele cita em 4:13-15, e talvez esse tenha sido o mesmo Alexandre que foi excluído da igreja em 1 Timóteo 1. E nessa carta ele apressa Timóteo, para vir ao seu encontro. A gente vê, eu já citei esse versículo, e o seu filho na fé, como ele afirma nessa carta, que serviram na sua equipe por 15 anos. E a gente vê ali no 4:9-12, ele fala para ele vir e levar João Marcos. Veja que interessante, se você estudou Atos,
Você se lembra que houve uma divisão, uma briga de Paulo com Barnabé por causa de Marcos, porque Marcos não queria seguir viagem com eles. E Barnabé fica com Marcos, Paulo segue a viagem e veja como é bem possível que o investimento de Barnabé na vida de Marcos fez com que ele permanecesse na equipe ministerial ali, servindo a igreja, inclusive a ponto dele escrever o Evangelho de Marcos e a ponto de ele, ao final do ministério de Paulo, estar de volta, reconciliado ali com Paulo. E a razão dessa pressa toda seria o inverno, como ele cita no 4:21, o fato de que Paulo estava próximo também da sua execução. Talvez por seu julgamento já ter sido iniciado ou estar próximo de começar. E por fim, após o seu julgamento, Paulo ele é decapitado, conforme a tradição afirmada por Eusébio, e ele diz assim: mas deve-se saber que a tudo que foi dito sobre ele, Nero, faltava acrescentar que foi o primeiro imperador que se mostrou inimigo da piedade para com Deus, ou seja, a fé cristã. Disto faz menção também o latino Tertuliano, quando diz: Nero foi o primeiro a perseguir essa doutrina, principalmente quando, depois de submeter todo o Oriente em Roma, era cruel para com todos. Nós nos ufanamos de ter um assim como autor de nosso castigo, porque quem o conhecer compreenderá que Nero não podia condenar nada que não fosse um grande bem. Nero era um inimigo do bem. De fato, disse que sob seu império Paulo foi decapitado na própria Roma e que Pedro foi crucificado. E disto da fé o título de Pedro e Paulo que predominou para os cemitérios daquele lugar até o presente. Isso está em História Eclesiástica, capítulo 2, verso 25. Então o cenário é mais difícil. Você vê que antes as despedidas eram muito mais alegres, mas nessa Paulo fala de Demas, fala de estou sozinho. Você vê que o cenário é mais difícil. A igreja, então, além dos problemas com os falsos mestres de 1 Timóteo, que persistem, né, a gente vê nessa carta, a igreja começou a ser perseguida oficialmente pelo Império Romano, né, após toda aquela questão com o Nero. Então Paulo, ele começa a preparar Timóteo para passar a missão dele, para passar o papel dele de líder, encorajando Timóteo para que eles perseverem nas tribulações e na vocação dele. Então é isso que eu tenho a falar sobre histórico. Espero que essas informações te ajudem a se colocar na pele de Paulo, a se colocar na pele de Timóteo e entender um pouquinho mais dessas palavras e dessa carta tão preciosa. Saboreie mesmo as emoções que tem nessa carta. Tente imaginar o peso que um ministério de tanto tempo de parceria com Paulo e o peso do abandono, da perseguição e da iminência da morte, conforme você lê as palavras de Paulo nessa carta. Deus abençoe.